Todo mundo acha que conhece o Mario, né? O herói bigodudo que vive salvando princesas. Mas a verdade é que o ícone que praticamente definiu os videogames é, na real, uma baita coleção de acidentes felizes, soluções de última hora e, olha, uma dose inacreditável de sorte. Pois é, parece até piada, mas é a mais pura verdade. A origem do Mario não tem nada a ver com o Castelo Mágico. Tem a ver com um galpão lá nos Estados Unidos, umas contas atrasadas e um senhorio, digamos, bem irritado. Então, para a gente entender como que o Mario nasceu, a gente precisa voltar para um momento de puro desespero da Nintendo. A empresa estava precisando muito de um sucesso nos Estados Unidos. E o plano inicial foi um fracasso total. Olha que loucura! O plano era super simples, fazer um jogo do Popeye. Ele ia salvar Olivia Palito das garras do Brutus. Só que a licença dos personagens não rolou. E aí, de repente, a Nintendo ficou sem herói, sem donzela, sem vilão. Tiveram que improvisar e criar tudo, absolutamente tudo, do zero. E foi dessa pressão toda que nasceu o Donkey Kong. O gênio Shigeru Miyamoto criou um gorila para ser o vilão e um carpinteiro para ser o herói. E o nome do herói? Bom, na falta de algo melhor, ficou Jumpman. É o Homem Pulo. Convenhamos, não é lá o nome de Superstar, né? Mas é aqui que a história fica boa de verdade. A Nintendo da América estava com a grana tão curta que o aluguel do galpão deles estava atrasado. Aí, um belo dia, o dono do imóvel, um cara chamado Mário Segalha, apareceu lá, furioso, cobrando a grana. E depois daquela discussão toda, o pessoal, para tirar um sarro e imortalizar o momento, resolveu rebatizar o Jumpman como Mario. Pois é, uma piada interna acabou virando um golpe de mestre. Mario era um nome real, sabe? Um nome familiar. Deu pro personagem uma personalidade que Jumpman nunca teria. E tudo isso por causa de um aluguel atrasado. Inacreditável, né? E olha, não foi só nome que nasceu meio que por acaso, não. O visual icônico do Mario, cada detalhezinho que a gente conhece, não foi uma escolha de design. Foi uma solução para uma série de problemas técnicos daquela época. É isso mesmo. O visual do Mario é basicamente uma série de gambiarras geniais. Pensa só, com a tecnologia de 1981, animar cabelo pulando era quase impossível. Solução? Chapéu. Desenhar uma boca com aqueles pixels todos limitados não dava pra ver. Solução? Bigodão. E um macacão com cores bem fortes. Era só pro movimento dos braços se destacar do resto do corpo. Foi tudo por pura necessidade. E essa capacidade da Nintendo de improvisar não parou no primeiro jogo, viu? Na verdade, isso levou a uma das trocas mais bizarras da história dos games. Porque o Super Mario Bros. 2, que a gente jogou aqui no Ocidente, bom, ele não era para ser um jogo do Mario. A história é a seguinte, o verdadeiro Super Mario Bros. 2, o que saiu lá no Japão, era difícil. Tipo, absurdamente difícil. A Nintendo americana achou que o pessoal daqui ia ficar frustrado e desistir. Então qual foi a solução? Pegaram outro jogo japonês chamado Doki Doki Panic, tiraram os personagens originais, colocaram o Mario e sua turma no lugar e lançaram como se fosse a continuação oficial. É por isso que do nada o Mario estava arrancando o nabo do chão. Levou um tempo, mas anos depois, o pessoal daqui finalmente pôde jogar o jogo original, o difícil pra caramba. Ele vem na coletânea Super Mario All-Stars com o nome de The Lost Levels. E aí, muita gente descobriu a verdade por trás dessa troca maluca. Agora, vamos voltar rapidinho para o primeiro Super Mario Bros. Porque aquelas soluções criativas para as limitações da época, elas estavam por todo canto, inclusive num lugar que todo mundo já viu milhares de vezes, mas que pouquíssima gente notou. Presta atenção no céu do reino do cogumelo. Sabe aquelas nuvenzinhas pixeladas que a gente passa e nem dá bola? Então, elas são, na verdade, um exemplo brilhante de como os desenvolvedores economizavam cada pedacinho de memória. É isso aí! As nuvens são exatamente o mesmo desenho dos arbustos que ficam no chão, só que com a cor trocada. Para economizar a memória minúscula do cartucho, eles simplesmente pegaram o desenho do arbusto, pintaram de branco e jogaram lá no céu. É a mesmíssima imagem, uma reciclagem genial que ficou escondida por décadas na nossa cara. Beleza, agora vamos dar um salto no tempo direto para a era 3D, para o Super Mario 64. Um jogo que foi uma revolução e que escondia um dos segredos mais lendários de todos, uma recompensa final só para os jogadores mais dedicados. E para chegar nesse segredo, a missão era monumental. Era preciso coletar todas as 120 estrelas de poder espalhadas pelo jogo. Era uma verdadeira maratona de dedicação. E depois de pegar a última estrela, a 120ª, a recompensa era surpreendente. Um canhão simplesmente aparecia no jardim do castelo. E o único objetivo dele era te lançar lá pra cima, pro telhado, um lugar que até então parecia totalmente inalcançável.
E lá em cima, no telhado, esperando, estava ninguém menos que o Yoshi. O dinossauro, que não aparecia em mais nenhum lugar do jogo, estava lá com um presentão. 100 vidas extras e uma mensagem de agradecimento da equipe que fez o jogo. Era um muito obrigado definitivo para quem explorou cada cantinho daquele mundo incrível. Isso tudo faz a gente pensar, né? De um senhorio bravo a um jogo trocado na última hora. A história do Mario mostra que, às vezes, as melhores invenções não vêm de um plano super bem feito. Elas nascem da criatividade no meio do caos, das limitações e, claro, de uma boa dose de sorte. E é isso, essa viagem pelos segredos do Mario foi uma surpresa. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like pra gente continuar mergulhando fundo na história dos games. E agora a pergunta que não quer calar. Qual dessas curiosidades explodiu mais a cabeça? Foi saber que o maior herói dos games tem nome de Senhorio Irritado? Ou que as nuvens do céu são, na verdade, arbustos disfarçados? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber.